Olá, que bom que você está conosco. Seja muito bem-vindo ao nosso estudo de célula dessa semana. Meu nome é Ian, sou um dos pastores da Igreja da Cidade e tenho o privilégio de estar aqui nessa semana compartilhando contigo algo que veio do coração de Deus e que eu tenho certeza que vai impactar muito a sua vida, assim como impactou a minha vida. Nós estamos na nossa série Oração, a Chave para o Avivamento. Esse é o 7º estudo, o último estudo dessa série fantástica. Se você não assistiu os estudos anteriores, temos eles disponíveis aí em nosso canal no YouTube. Você pode assistir, então, está simplesmente fantástico. E na próxima semana começaremos uma campanha, a campanha Vida Mais Que Abençoada. Esteja conosco também, será um tempo fantástico para você e para a sua família. O tema de hoje, nesse 7º encontro, nesse 7º estudo dessa série, é o seguinte: o encontro que nos ativa para a batalha espiritual. O encontro que nos ativa para a batalha espiritual. Efésios 6, versículo 12, eu quero ler esse texto para você, diz o seguinte: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Em uma outra versão, esse texto aparece da seguinte forma: a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Esse texto é um texto fantástico e muito elucidador. Ele nos traz luz sobre algo muito importante. A nossa luta não é contra pessoas. A nossa batalha não é contra outras pessoas. A nossa batalha tem a ver com o reino espiritual. As batalhas são travadas no reino espiritual, na realidade espiritual. Nós temos visto durante essa série de estudos, oração, a chave para o avivamento, a oração como uma chave, a oração como uma estratégia, a oração como uma conversa, como um relacionamento com Deus. E quando pensamos em batalha, a oração tem tudo a ver. Oração nos ativa, nos prepara para a batalha espiritual. É através da oração que recebemos estratégias para vencermos. Para essa reflexão, nós abordaremos um panorama geral e logo após esse panorama geral, vamos trazer 3 armas bíblicas para enfrentarmos os ataques do maligno. Então vamos lá, vamos dar uma olhada nesse panorama geral. Tem 3 níveis de realidade espiritual, você sabia disso? 3 níveis de realidade espiritual. O primeiro nível é a realidade terrena, tem a ver com os homens, a sociedade. Então, esse é o primeiro nível de realidade espiritual, a realidade terrena. Mas também tem a realidade espiritual, que é onde nós temos anjos e demônios. Mas temos uma terceira realidade, que é a realidade do reino. É uma realidade onde o governo soberano de Cristo é estabelecido, ele está e nos fez assentar com ele nas regiões celestiais. Por que é importante você entender isso? Porque quando pensamos em batalha espiritual, nós estamos falando em algo que se desenvolve aí nesse reino espiritual com impacto, com então desdobramentos no reino, na realidade terrena. Mas essa terceira realidade não é abalada em nada. É muito importante entendermos isso. A realidade do reino, onde Cristo governa soberano, esse reino, ele não está em batalha. Não existe uma batalha espiritual acontecendo no reino. Não. Essa batalha se desenvolve nessa realidade espiritual. Mas na realidade do reino de Deus, o governo de Cristo soberano acontecendo ali, esse reino é inabalável, como nós temos ensinado. Inabalável. E nós precisamos acessar essa realidade para que possamos viver uma vida acima das batalhas espirituais. Não quer dizer que não vamos enfrentar as batalhas, mas nós vamos acessar as regiões, né, esse reino inabalável que nos fornece as estratégias para a vitória. Nas batalhas espirituais, então, nós partimos da vitória de Cristo
para a vitória. Por isso eu gosto muito de lembrar constantemente, eu sou mais do que vencedor em Cristo. Aliás, onde você estiver agora, eu quero sugerir que você repita isso para você mesmo. Eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Sabe, isso é lindo demais, porque nós entramos numa batalha já sabendo que vencemos. Nós enfrentamos as lutas já sabendo qual é o resultado. Nós somos mais do que vencedores. Essa vitória já foi liberada. Talvez nós não sabemos o placar, mas que a vitória é nossa, isso é garantido. Então, quais são as armas bíblicas para enfrentarmos os ataques malignos? A Bíblia nos dá estratégias para enfrentarmos, e não só enfrentarmos, vencermos os ataques malignos. Quais são algumas dessas armas? Nós separamos 3 aqui. Primeiro, ande sempre na luz de Cristo. Ande sempre na luz de Cristo. Querido, querida, seja onde você estiver, guarde essa verdade no seu coração. Ande sempre na luz. Ande na verdade, e a verdade irá sustentar você. Ande na verdade, a verdade irá sustentar você. Olha esse texto, Efésios 5, versículos 8 a 10. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Olha, você que já foi salvo em Jesus Cristo, você que já tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador pessoal da sua vida, ande na luz, ande na verdade. O pecado não tem mais nada a ver com a sua vida. As trevas não têm mais nada a ver com a sua vida. Isso não tem mais a ver com a sua vida. Fuja disso. Fuja disso. É necessário que a nossa vida seja reflexo das verdades que anunciamos. Se dizemos estar em Cristo e caminhamos com as trevas, então tem algo dissonante aí. Tem algo que não está em acordo. A luz não tem acordo com as trevas, não dá mais. As trevas não têm mais nada a ver com a sua vida. Ande na verdade, ande sempre na luz de Cristo. Precisamos rever, então, a nossa vida, fazer uma avaliação pessoal. Se tem algo que não tem a ver com Jesus, isso não poderia mais estar na sua vida, isso não tem mais a ver com você. Você é um filho de Deus, em Cristo Jesus, você recebeu a salvação e você tem acesso a uma vida de santidade. Então ande na luz, precisamos estar na luz, andar na luz, viver na luz e ser luz para as outras pessoas à nossa volta. Então ande na verdade e a verdade irá sustentar você. Segundo, afirme sempre as verdades espirituais. Essa é uma segunda estratégia, uma segunda arma, uma segunda então, forma de vencermos os ataques do maligno. Afirme sempre as verdades espirituais. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Paulo escreveu isso lá em 2 Coríntios 10, versículos 4 e 5. Então, o mundo, os mundos, os planetas, tudo foram criados pelo poder da palavra. E até hoje a palavra é a arma que faz tudo ganhar forma nos 3 níveis. Seja na realidade terrena, na realidade espiritual ou mesmo na realidade do reino. Por isso precisamos sempre afirmar as verdades que a palavra de Deus nos oferece. É assim que nós vencemos, afirmando a verdade. Sabe, querido, o mais importante não é o que eu penso ou o que você pensa, o que eu acredito ou o que você acredita, é o que está na palavra de Deus, é o que a palavra de Deus diz, é a verdade que nos liberta. Jesus mesmo diz, conhecereis a verdade e a verdade os libertará. Guarde isso no seu coração, a verdade sempre traz liberdade. A verdade sempre promove um ambiente de liberdade, um ambiente de intimidade com o Pai, um ambiente onde a culpa, a vergonha não tem mais acesso. Sabe, a melhor coisa que tem é viver na verdade, afirmar as verdades de Deus. Então, afirme sempre as verdades espirituais. Chegamos então à nossa terceira estratégia, que é ative o poder das disciplinas espirituais. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que não conseguimos expulsá-lo? E ele respondeu, essa espécie só sai
pela oração e pelo jejum. Marcos 9, versículos 28 e 29. Jesus aqui conversando com seus discípulos fala, olha, tem duas disciplinas espirituais que são fundamentais, essenciais para vencer alguns tipos de batalha espiritual. E Jesus fala então da oração e do jejum. Sabe, não é uma questão de se estamos ou não fazendo jejum. No nível de batalha que nós estamos nos dias atuais, qual jejum que nós estamos fazendo. Essa disciplina precisa ser constante em nossas vidas. Como nós temos aprendido, o jejum ele não muda Deus, mas ele muda nós mesmos. O jejum ele promove mudanças significativas em nossa própria vida. O jejum e a oração são armas poderosas, então, e precisam ganhar espaço em nosso dia a dia. Não dá para viver uma vida de oração superficial. Isso só traz fragilidade a todo e qualquer ataque das trevas. Então, aplique em sua vida essa orientação de Jesus. Concluindo, eu quero relembrar rapidamente aqui, para vivermos todas as conquistas e vitórias que Deus tem para liberar sobre a nossa vida neste tempo de avivamento, precisamos sempre andar na luz de Cristo, afirmar as verdades da palavra de Deus e ativar o poder das disciplinas espirituais. Eu quero sugerir que você faça uma reflexão em cima de Efésios 6, versículos 10 e 13. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Então, Paulo está escrevendo aqui à igreja de Éfeso e ele orienta a igreja a necessidade de se fortalecer no Senhor e na força do seu poder, mostrando que existe uma armadura disponível. Então, tire um tempo e reflita sobre isso. Você tem buscado, através da vida de oração, esse fortalecimento e revestimento? Também, em seu tempo de oração, para a oração, que nesse tempo de oração possamos nos fortalecer em Deus e nos revestir de toda a armadura para resistir no dia mau e permanecermos inabaláveis. Uma aplicação, dedique todos os seus esforços para estar preparado para a batalha, mas nunca se esqueça que a vitória sempre vem do Senhor. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Provérbios 21, 31. E uma indicação, em seu tempo de oração, declare a verdade dessa canção, Vitorioso És, do Gabriel Guedes, uma canção fantástica, tenho certeza que vai te abençoar muito no seu tempo de oração. Obrigado por estar conosco nesse tempo, que Deus complete essa palavra na sua vida. Se você ainda não tem uma célula, eu quero te encorajar muito. Está aparecendo aí na tela um e-mail para o qual você pode mandar então uma mensagem, mandar o seu e-mail e nós vamos fazer contato contigo e te ajudar a encontrar uma célula, seja ela presencial ou online. Hoje temos essa ferramenta disponível, tendo células então presentes aí em todos os lugares do mundo. Você é convidado a estar conosco. Que Deus te abençoe muito. Um grande abraço.